e o Facebook daqui um bocado obriga-me a ter que fazer. Bem, já estamos em direto. Primeiro de tudo, queria agradecer a vossa presença, não é? Terem aceito o convite de estar aqui para falarmos um bocadinho sobre dança. Acho que nenhum de vocês aqui precisa de ser apresentado, porque todos são conhecidos, cada um na dança no geral, e depois especificamente muitos nos seus meios e na sua área. Portanto, obrigado por terem disposto aqui de um bocado do vosso tempo para conversarmos aqui um bocadinho sobre dança. Eu sei que muitos têm feito, aliás, ainda há pouco tempo vi um direto da Jazzy, onde também estava o Max. Portanto, eu sei que hoje em dia é comum, estamos a fazer diretos e a falar sobre dança e a falar sobre o que está a passar agora, mas acho que nunca será demais nós falarmos um bocadinho sobre este tema. Portanto, queria-vos dar as boas-vindas e agradecer ao Marco Moreira, ao Max, ao Vítor Hugo Pontes, ao Marco da Silva Ferreira e entretanto, teremos a Filipa de Castro, que está a tentar entrar, e a prova de que o online nem sempre é o mais interessante para estas reuniões ou para o que é que seja, é porque ela está com dificuldades. Pronto. A ideia aqui, eu vou-vos fazer aqui algumas questões e gostava que vocês... Vou dar aqui um bocadinho a oportunidade de cada um ser o primeiro a começar a responder, porque sei que sempre o último depois já não tem nada para dizer, não é? Portanto, vamos tentar equilibrar isto aqui um bocadinho de forma a que todos consigam falar o máximo possível. E vou começar aqui pela pergunta mais óbvia, não é? Que é o que é que alterou desde que entramos aqui nesta fase de quarentena, isolamento obrigatório, não obrigatório, e agora esta fase de descontaminação, desta fase de pós-libertação do isolamento. O que é que mudou na vossa vida, não é? E nos vossos projetos? E vou começar, se calhar, pelo Marco. Desta vez vai começar o Marco Moreira, será o primeiro, depois Max. Eu não sei como é que é a ordem que está aí na vossa janela, mas aqui aparece Marco, Max, Vítor Hugo Pontes e depois a seguir o Marco Ferreira. Portanto, vou por esta ordem para já. Marco. Boa noite a todos e obrigado também pelo convite, estar aqui presente e falar sobre dança. Portanto, a minha vida neste momento e de todos mudou e mudou bastante e claro que temos que nos adaptar da melhor maneira, não é? Eu apresentar a dança salão. E a dança salão, pronto, temos a vertente de dança competição e a vertente de dança social, onde as pessoas só vão para se divertir. E claro que são dois grupos muito diferentes. Portanto, o que eu estou a sentir neste momento, eu, portanto, não posso dar aulas presencialmente, então estou a dar aulas online. E estou a sentir mais dificuldade no grupo de dança social para continuar a ter as aulas semanalmente e assim. Quanto aos de competição, não. Tem corrido muito bem. Temos mantido as aulas que tínhamos a nível de aulas de grupo, claro, por aplicação, e assim desta forma como eu falei online. E pronto, o que eu realmente sinto muita diferença é em estar aqui em Portugal tanto tempo, que normalmente eu e o meu irmão, que temos a escola juntos, não é? A Escola de Dança James Moreira, estamos sempre a viajar, somos dos júris que estamos sempre a viajar à volta do mundo inteiro a dar aulas, e a juizar campeonatos, e neste momento não. Neste momento vemos as viagens todas canceladas, os trabalhos cancelados também, e realmente continuamos a trabalhar, mas desta forma online, e mantemos o contacto desta forma com os alunos, tanto de cá de Portugal como de fora, e de outras cidades aqui também de Portugal. E tem sido assim, tem sido também uma fase que dá para perceber quem realmente gosta de dançar, quem realmente quer continuar a evoluir, mesmo estando em casa, e isso é importante também para o professor. E eu acho que é isso. Ok, muito bem. Max, és tu que estás na janela seguinte, és tu que estás aqui. Okay. Portanto, a mesma pergunta, não é? Para ti. Para mim alterou tudo, como para muita gente. Um bocadinho, lá está, cada pessoa tem o seu pequeno universo, a sua pequena bolha de trabalho, e às vezes entrelaçam-se com outros, outras vezes não. O meu foi se entrelaçando com vários universos. Eu trabalho muito
em diversos universos paralelos. Portanto, eu trabalho no mundo comercial, trabalho no mundo cénico-cultural, trabalho no mundo competitivo e sou um empreendedor. Eu tenho 2 empresas, portanto, há parte de ser professor e coreógrafo, etc. Portanto, tudo foi afetado da mesma maneira, mas com consequências diferentes. Enquanto que, como produtor e como coreógrafo, seja do meio cultural ou do meio comercial, vi tudo cancelado, como toda a gente. A parte do meio cultural ainda pode viver de uma certa, eu diria, esperança de auxílio económico através de vários, vários meios que existem, estatais e não estatais, para ajudar os artistas e as produtoras. Na parte do meio cultural, na parte do meio comercial, isso não existe. E, efetivamente, é uma grande fatia da minha empresa. Isto diretamente afeta quem trabalha comigo e isso preocupa-me mais que tudo. Eu tenho neste momento, chego a ter 6 pessoas com 2 crianças a viver no mesmo quarto partilhado. Isto é tudo muito bonito de se falar, eu vejo isto por várias entrevistas que tenho feito, porque tenho vários artistas amigos meus que me dizem, opá, isto é maravilhoso, estar em casa, dá tempo para introspecção, para crescer, para criar, eu acho isso tudo ótimo e é tudo ótimo quando há comida no frigorífico. Ponto. Sim. A partir do momento em que o frigorífico não tem comida e diretamente pessoas que trabalham comigo e que dependem da estrutura Max Momentum, neste momento alguns deles não têm comida e não têm ajudas, porque lá está, não estão em meios ditos reconhecidos, etc, etc, estão no limiar da pobreza e da fome. Eu ajudo com tudo que posso, há várias pessoas a disponibilizar ajudas, no dia a Pini também nos passou uns contactos importantes, etc, mas não chega, não é suficiente, é preciso mais e portanto, afeta-me, mexe comigo dessa maneira. Para ti mais profundo nisto e resumir-te rapidamente a nível da empresa, para quem é empreendedor, os layoffs de março ainda não chegaram, os de abril ainda não chegaram. Hoje tive uma reunião com todo o meu staff para lhes pagar o mês de abril e já prever o mês de maio, e o governo já alterou 3 vezes a data, portanto já é a terceira data de promessa de layoffs de março e que nós empresários temos que suportar todos os salários de toda a gente para as pessoas darem de comer aos seus filhos e pagar rendas. Isto é diretamente aquilo que afeta. Aulas online, eu não acredito na viabilidade económica das mesmas e, portanto, como tenho tanta dispersão de tanta coisa, vou filtrando naquilo que possa ser uma viabilidade económica direta para a empresa e, portanto, as aulas online nós optamos por tutoriais onde cada professor grava semanalmente e oferecemos. Criamos uma taxa de adesão não obrigatória às famílias e alunos da escola. Adere quem pode essa taxa de adesão mínima para poder ajudar a pagar despesas. O nosso restaurante, que é um restaurante ligado à arte e que está num centro de arte, a mesma coisa, portanto estaria aqui 2 horas a falar sobre isso, ainda pior se calhar, e todos os meus artistas que estavam a contrato, e esse contrato tinha uma cláusula que dependia de um contrato de terceiros, portanto com base em clientes fixos, estão neste momento desempregados e portanto é a triste realidade que vivemos. E, portanto, como artista, e se for olhar de uma forma egoísta, vou-te dizer assim, tenho tempo ao meu filho, estava a partilhar isso há pouco com o Marco Ferreira, estou feliz, se que é pá, de uma perspectiva, se for assim, ok. Numa perspectiva realista, porque me preocupo com todas as pessoas que fazem parte deste universo que existe, não estou feliz e estou de veras preocupado, à parte de me ter afetado, claro, as viagens, as competições, etc, e estar a fazer tudo o que posso e o que não posso, para manter viva a esfera, nomeadamente fiz uma battle online há pouco tempo, se me perguntas se gosto de fazer, não, odeio. Dei uma aula online há pouco tempo, se me perguntas se eu gostei de dar aula online, não. Continuei a dar as aulas de ballet teatro online, se gosto de dar aulas online, não. Pronto, tudo isso, mas faço muita coisa que não gosto online por necessidade e não por gosto, porque eu realmente gosto de contacto humano e de pisar palco e de fazer outras coisas assim. Portanto, foram essas as alterações. Verdade. Filipa, és tu agora que estás aqui na linha seguinte, Vítor, desculpa lá, mas entrou a Filipa. Primeiro as senhoras. Ok. É verdade, sou a única senhora. Olá, boa noite a todos. Olá, verdade. Boa noite. Isso, eu já tinha dito isso logo mal entrei, disse que isto é um grupo só com muitos homens, portanto acho que a Filipa tem que ter a palavra primeiro. É verdade. Filipe, a pergunta é a mesma. O que é que isto alterou, não é? Como é que estás a viver esta fase? O que é que alterou nas tuas rotinas e no teu trabalho? Alterou tudo, quer dizer, isto foi ainda por cima nós parámos, a Companhia Nacional parou de um dia para o outro, nós fizemos a estreia de um programa
e no dia a seguir recebemos um e-mail a dizer não venham porque está suspensa a atividade até nova ordem. Isso significa que nós temos uma aula de dança clássica que precisa de um estúdio de não sei quantos metros quadrados grande para ser feita em todo o seu esplendor, obviamente, e eu consegui arranjar aqui em casa 2,5 metros quadrados, mais ou menos, para continuar a manter-me em forma. Já lá vão quase 2 meses. E tem-se feito o que é possível. Pronto, não tenho o chão ideal. Fui comprar um linóleo que não é nada especial, é um linóleo um tipo de linóleo que existe, que se pode comprar no Aqui. Comprei um bocado para poder pôr as sapatilhas de pontas nos pés, por exemplo, que é uma coisa que eu não posso perder. Instalámos uma barra, etc. Ou seja, foi assim um bocado puxar pela cabeça e tentar adaptar o melhor possível e de uma forma que nos permitisse, por um lado, manter a motivação para continuar a trabalhar, que também é outra questão desta quarentena, que é como manter a motivação sem teres uma data para voltar aos palcos, que ainda é uma incógnita. E então, isso só por si já é um trabalho difícil, e depois passarmos a ser nós próprios os nossos treinadores. Ou seja, nós normalmente temos um horário de trabalho cheio de ensaios e saltando de uma produção para outra, de balé clássico para balé contemporâneo, para dança contemporânea, para dança mais teatral, etc. Tudo isso que nos preenche o dia e tu às vezes nem pensas nisso. Como é que sabes, não há tempo para fazer muitas mais coisas para te manteres em forma ou para trabalhares a força, ou trabalhares a flexibilidade, ou continuares no ativo, e de repente agora dás-te conta, eu dei-me conta que tenho todas as horas do dia, à exceção da parte de, como o Max estava a dizer, dar atenção à família e ajudá-los, que eles também, essa é outra questão que eu já falo mais à frente. Depois de repente dei-me conta que, ok, eu não posso somente fazer um bocadinho de exercício físico, porque isso não é suficiente para manter aquele nível a que eu estou habituada a responder. Pronto, isso foi preciso muita pesquisa. Houve ali um momento de embate ao princípio de análise e de realmente como é que nós vamos sacar o melhor proveito disto, tendo em conta as limitações. E pronto, acho que ao fim de alguns dias consegui mais ou menos ver o caminho e não posso queixar, acho que o resultado ao fim destes 2 meses, o balanço é muito positivo nesse aspecto e pronto. E tenho dado algumas aulas online também para ajudar algumas escolas que entendo que estão em imensas dificuldades, como todos os artistas, diretores de escolas, todas as pessoas que, lá está, têm uma empresa para gerir, e isso é um gravíssimo problema. E por outro lado, também os alunos que, de repente, pronto, se eu já como profissional, para mim foi aqui um puzzle na minha cabeça para organizar a cabeça, para continuar a andar para a frente. Imagino os alunos de 12, 13, 14 anos, como é que eles conseguem manter a motivação. Pronto, então isso tem-me convidado para dar algumas aulas online, que também não é propriamente aquilo que eu gosto de fazer, mas lá está, temos de ajudar também. E para tentar animar um bocadinho a população de todos os alunos de dança, e pronto, isso tem-me ocupado algum tempo e tenho descoberto que tem sido muito motivante realmente essa parte. Por outro lado também, o que é que mudou na rotina a nível familiar? É que de repente sou professora em casa. Pois. Ou seja, eu tenho 2 filhos, com idades, eles têm 9 e 12 anos, e de repente uma pessoa, quer dizer, a verdade é que eu não tenho aquelas horas todas que gostaria de ter para fazer o exercício que preciso de fazer, porque eu tenho praticamente metade do dia é para ajudá-los com os trabalhos de casa e explicar a matéria que agora não existe. Portanto, isso é outra parte difícil e de readaptação de toda esta rotina. Ou seja, basicamente a minha rotina não tem nada a ver com a rotina que é antes de nós estarmos em quarentena. É uma situação de vida completamente diferente que nos está a fazer a todos pensar, repensar e reinventar. Claro. Como viver. Portanto, é isso. Muito bem. Vítor Hugo Pontes, é a tua vez. Então, eu acho que é claro que para toda a gente mudou tudo. Portanto, não há nada que esteja no mesmo sítio, no mesmo lugar. As coisas mudaram. Nós não estamos com os mesmos hábitos, não temos as mesmas rotinas.
porque elas nos foram, não é possível cumpri-las com a nova vida que temos, e eu acho que é bom que uma pessoa perceba ou que tenha consciência que esta nova vida veio para ficar durante algum tempo, não é uma coisa que passa durante uma semana e daqui a um mês está resolvido, não vai estar resolvido, vai estar aqui durante algum tempo, ou melhor, vai estar durante muito tempo, e nós vamos ter que nos adaptar a esta nova vida. O que é que mudou? Mudou tudo que isto impede, né? Eu sou coreógrafo, portanto tenho espetáculos e os teatros estão fechados. Portanto, a partir do momento que os teatros estão fechados, é impossível apresentar espetáculos. Mesmo que os teatros abram e que existam normas de segurança para o público, que até já são essas que têm sido anunciadas, e eu gostava ainda de perceber como é que vão ser em cima do palco com os bailarinos, porque eles não são imunes para já. Portanto, isso é uma outra vida. Depois as fronteiras estão fechadas, portanto as apresentações internacionais estão todas canceladas, porque não é possível ir lá para fora. Portanto, o que mudou eu estar fechado em casa e sentir-me que trabalho num call center atualmente. Portanto, eu passei de uma atividade física para estar sentado durante 8 horas ou mais com os headphones a falar em frente a um computador e com a sensação de que estou num call center. Pronto. Isto é a minha vida. Atualmente eu deixei de ser coreógrafo e sou atendedor de um call center. Pronto. Em que cozinho a falar ao telefone, lavo a louça a falar ao telefone, faço tudo a falar ao telefone. Pronto. Porque depois as conversas também já não são tão curtas como eram antigamente. Portanto, as pessoas ligam-se e falam, aproveitam para pôr um bocadinho aí e para alimentar, o que é bom, porque tentar perceber como é que estamos. Mas de certa forma isto passa a ser uma vida sempre conectado, portanto, quando se diz distanciamento social, eu acho que nós não vivemos um distanciamento social, atualmente estamos a viver um distanciamento físico, o distanciamento social é uma outra coisa, e a rotina passou a ser completamente diferente, em que os momentos de dança, quando existem, são muito poucos, no meu caso são muito poucos, a Filipa falava em motivação e eu confesso que durante quase o primeiro mês não fiz absolutamente nada, eu não estava minimamente motivado, eu estava mais ocupado em tentar gerir toda esta... o que é que era este caos, né? E quando temos uma estrutura, eu dirijo uma estrutura... portanto, temos de estar preocupados também com os outros e como é que os outros vão reagir a isto, portanto eu não estava só preocupado comigo, e então mudou tudo, pronto. E assim, a maior mudança é eu sentir-me completamente funcionário de escritório quase, nesta coisa muito estúpida, que é estar a trabalhar, a falar com pessoas que não estão fisicamente comigo, e em que estou a tentar quase dar... pronto, tentar dirigir ao mesmo tempo à distância. Eu não tenho dado aulas, não faço aulas porque não estava... eu dou aulas na universidade e já tinha acabado o primeiro semestre e depois disso faço workshops pontuais que foram todos cancelados, portanto, e tento não fazer isso e mesmo quando me convidam eu não tenho aceitado porque não... o tipo de trabalho que eu faço não é propriamente um trabalho técnico, tem a ver com outro grau e nem sempre é possível fazer-se com este, não é possível fazer-se com este distanciamento físico, portanto tem que estar atento a outro tipo de coisas e não é possível, e por isso não tenho feito esse tipo de coisas, ou portanto manter-me ligado dessa forma. Pronto, fomos encontrando outras formas de continuarmos a manter ligados com as pessoas que têm interesse na dança, têm interesse no meu trabalho, têm interesse naquilo que eu produzo, mas isso provavelmente falaremos numa pergunta mais à frente. Acho que por agora passo a palavra ao meu querido Marcos da Silva Ferreira. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite e vou tentar ser breve também porque compilo um bocadinho do que os colegas disseram. Bom, a agenda foi cancelada e apanhou-me numa fase entre o processo de criação que ia estrear em maio e que, portanto, nem o processo aconteceu, nem a estreia aconteceu. E foi adiado para 2020. 21. 21, sim. E uma altura de turnê, eu ia entrar em turnê em França, em Espanha e na Alemanha, e portanto os espetáculos foram cancelados.
o facto de conseguir perspectivar em março que iria ter o trabalho praticamente inexistente do ponto de vista da atividade física de dança também, quase até setembro, foi logo muito desmotivante, ou seja, eu quase não consegui manter a prática de dança. E o facto também e isto também porque a dança na sua origem tem muito este sítio de encontro e de comunidade, e quase perdendo isso, perde-se a dança também. E então eu senti efetivamente isso, e a prática que tenho feito é muito uma prática desportiva de vez em quando vou dar uma corrida, de vez em quando tento fazer umas coisas aqui em casa, mas a dança como forma de expressão e de desopilar neste momento está parada. E eu também tenho uma estrutura que acaba por suportar o meu trabalho, que é pensamento avulso, e nesta turnê havia 10 pessoas implicadas, e nesta criação havia outras 10 pessoas também implicadas. De repente eu tenho uma data de questões políticas, financeiras a resolver, e então o meu foco foi esse, foi perceber em março como é que as pessoas com quem eu tinha um compromisso de honra e também compromissos de contrato de e-mails, como é que se viabilizava todas estas percas, sim. E, portanto, foi tentar procurar concorrer a apoios, movi logo a equipa para que pudéssemos concorrer aos apoios da Gulbenkian para tentar ter algum income financeiro, para dar alguma estabilidade também. Tentar perceber junto dos teatros cancelados a que nível de indemnização é que poderia existir, e o facto de as apresentações serem maioritariamente internacionais fez com que houvesse se calhar uma sensibilidade grande. Pronto, à exceção de Espanha, que ao contrário de França e Alemanha não aconteceu, mas as apresentações foram pagas quase na sua totalidade, portanto, os cachês da equipa, mesmo os espetáculos não sendo cumpridos, conseguiram manter-se, o que é um alívio, porque as pessoas têm de pagar a casa na mesma, e têm de pagar a luz, e têm de pagar a comida, e isso foi logo uma coisa que me preocupou bastante, que é, de repente, torno-me... sem querer, não é? Eu sou bailarino e de repente de bailarino salto para coreógrafo, e de repente, porque preciso de viabilizar o meu trabalho como bailarino e coreógrafo, monto uma estrutura e de repente sou um empreendedor e não queria ser, e tenho de resolver coisas de empreendedorismo, e é uma bola de neve gigante. E portanto, os adiamentos eu tentei sempre que fossem tidos como cancelamentos, porque eu não posso pedir às pessoas que tenham os calendários disponíveis daqui a um ano, que não recebam agora e recebam depois, e o que é que faziam agora, porque muitos destes espetáculos foram marcados com um ano de antecedência, não é? Em 2019 as pessoas começaram a preparar o 2020 e fizeram os investimentos que tiveram de fazer, e arrendaram as casas que tiveram de arrendar, e agora têm de suportar tudo isso na mesma. E portanto na minha vida, a minha rotina mudou muito também, porque normalmente tendo a relacionar o distanciamento físico com o distanciamento social, e ao contrário de Vítor Hugo, que de repente está sempre de fones e a falar ao telefone, a mim acontece-me ao contrário. Eu acabo por me afastar e por entrar num ciclo um bocado antissocial, e que quase à espera que isto passe. Marco, deixa-me só corrigir, desculpa, eu faço, mas não é por estar a falar com os amigos e de coisas, eu faço é porque estou a resolver esses problemas todos que tu estás a dizer. Porque tenho uma estrutura e há uma vida que continua também, pronto, os relatórios da DG Artes continuam, essa história toda continua, portanto nós continuamos a trabalhar em produção. Desculpa ter-te interrompido, mas eu continuo também a trabalhar em produção, mas o meu limiar de disponibilidade para estar em frente a computador e ao telefone é mínima. Se eu conseguir estar 1h30 ou 2 por dia, já fico esgotado. Então é por isso,
por capricho ou privilégio, tenho conseguido delegar isso a quem consigo. E olha, entretanto fui para a casa dos meus pais, era preciso fazer umas obras, fiz umas obras, era preciso fazer jardinagem, fiz jardinagem, fui mantendo sempre uma tentativa de afeto e de intimidade com os amigos, porque são pessoas, esta equipe que andamos juntos muito tempo, fizemos residência juntos, cozinhamos uns para os outros, dormimos em quartos próximos, passamos horas e horas, portanto, é uma família que de alguma forma se associou ao trabalho e se perdeu também, ou se distanciou. E então passou muito por uma fase meia depressiva, naturalmente, com a distância física, a distância social também aconteceu, pelo menos no meu caso. Por outro lado, senti também que uma coisa que não era muito disponível por falta de tempo, não acontecia por falta de tempo, mas que acabei por sentir que a comunidade artística, sobretudo contemporânea, fruto desta pandemia, foi muito desvendada a condição precária em que estava. E então, de alguma forma, houve uma aproximação muito grande da comunidade e um pressing muito grande, quase ao nível de um ativismo de pró-cultura, e que me envolveu também e me contagiou também, que não é uma coisa que naturalmente me esteja assim muito à mão na minha vida, ou porque nunca estou cá, ou porque as demandas são a outros níveis, e então há uma atenção política que fica assim um bocadinho de lado, e que entretanto com este evento acabou por vir à baila e por ser muito ocupar muito o meu tempo. Que futuro é que se prevê, que exigências é que se pedem, qual é o nível de precariedade do trabalhador independente, mas também dos artistas e da sua condição de trabalho intermitente muitas vezes. Então aproximei-me assim a uns grupos, sobretudo muito movidos pelo Facebook, que acabaram por tomar iniciativas perante o governo e perante a comunidade em si, perceber se havia pessoas a precisarem de apoio, como a Max falou, organizar um Google partilhado, onde as pessoas pudessem pôr os seus contactos e distribuírem pela comunidade, para caso alguém precisa, poderem ter algum apoio, quase um nível de solidariedade que não existia, e que me tocou também e me abriu um bocado os olhos para o futuro. Tem de passar mesmo por aqui, precisamos mesmo de respirar fundo, desacelerar, tornar-nos mais locais, mais presentes com os próximos, termos uma ideia se calhar um bocado menos operativa, produtiva. Há uma violência no positivismo também, de a vida tem de ser excitante, experiências têm de ser sempre a rasgar, e de repente obrigam-nos todos a fazer assim voltar a umas velocidades mais lentas, que pronto, também é difícil às vezes, foi um choque no início. Sim. Marco, estás-me a tentar roubar as perguntas todas. Pá, tem perguntas dentro desta área. Ele fez o resumo já. Ele fez o resumo. Você já fez o resumo todo. Foi muito bom estar aqui. Então, pronto, também é chava. Não, mas e até alterando aqui um bocadinho a ordem que eu tinha das perguntas, o Marco falou nesse assunto, o Max também. Aliás, falaram quase todos um bocadinho desse assunto, que é, com a crise ficou mais visível. Para começar, ficou mais visível, obviamente, a precariedade que este setor tem, como vários setores da economia portuguesa. Não é novidade. A minha questão é, não ficou também mais visível a falta de profissionalismo? E quando eu digo profissionalismo, não é nos criadores, nos bailarinos, nos professores, não é aí. Porque, efetivamente, aí a matéria humana é fantástica. Mas, reparem, não há uma estrutura. E se eu perguntar, por exemplo, o Max tem uma escola de dança, o Marco tem uma escola de dança, se eu perguntar, vocês sabem quando é que vão abrir? Eu também não sei quando vou abrir a minha. Sabem quais são as condições?
Com que condições é que vamos abrir? Não, já vais ser tu o primeiro a começar a falar, Okay. Vais ser tu. Mas a questão é, acho que há uma falta de, neste momento, isto ficou muito visível, que não, faz falta, e quero saber a vossa opinião nisso, um profissionalismo maior de toda a área em si, do setor dança, ok? Da indústria, que é uma indústria, quando estamos a falar da dança, seja escolas, sejam companhias, não sentem que falta mais profissionalismo, mais regulação, melhores condições, maior... Bruno, desculpa, diz, quando falas Vítor, em profissionalismo, para mim não é claro o que é que estás a querer dizer sim. com isso. Eu substituía a palavra profissionalismo por legislação. Não é só, a questão é que não é só legislação, repara, e eu não quero só falar da questão da legislação. Daquilo que eu sinto que faz falta, e já estou a explicar o porquê, mas de qualquer forma, ok, és livre, obviamente, se queres usar a palavra profissionalismo. O profissionalismo não é, por isso eu disse ao bocado, referi que não é na questão da criação de conteúdo, ou o que é organização. Vamos substituir a palavra profissionalismo por uma palavra mais abrangente, que é organização e estruturas organizativas, não é? Que nos possam, neste momento, numa situação de crise, a quem recorrer. Uma pergunta tão simples. A quem recorremos numa situação de crise em que há precariedade, há dificuldades, não sabemos quando abrimos as escolas, com que condições, não sabemos nada. Como o Vítor há bocado disse, não sabemos os artistas que estão em cima do palco, quais são as condições, sabemos para o público, não sabemos para quem está em cima do palco, não é? Portanto, comece por ti, Max, o que é que tu achas relativamente a isto? Eu continuo a insistir na parte de legislação, porque se existisse uma legislação que realmente defendesse os interesses numa globalidade, talvez seria mais simples de recorrer a algo ou a alguém, não tem que ser necessariamente sindical. Por outro lado, quando se fala em dança, estamos a falar num espectro de tal ordem abrangente que quase que seria a abrangência dos 3 possíveis hipotéticos universos que existem, cada um com os seus 200 milhões de galáxias e por aí fora. Portanto, o que é que significa isto tudo? Seria uma utopia, eu diria, se calhar inalcançável, pelo menos enquanto eu existir, e se calhar a maior parte dos colegas e muitos outros, sendo eu provavelmente o mais novo que está aqui, estou a brincar, claro. Aquilo que vos quero transmitir nesse aspecto seria uma utopia fantástica de alcançar, granjear todos os universos, que são muito mais que 3, como teoricamente existe no mundo, da dança. Isto é, há sempre coisas que ficam de fora. Eu sinto que o universo das danças de salão é um universo à parte, o meu é um à parte. A dança contemporânea, como falou há pouco o Marco Ferreira, felizmente já não é tão à parte da dança urbana, mas efetivamente continua a ser outra esfera. A dança comercial em casinos, em espaços não teatrais, como hotéis, produções de Réveillon, and so on, festivais, é outro universo. E tudo isto dá trabalho a pessoas, os musicais, por aí fora. Eu adorava que falássemos todos a mesma linguagem quando compete falar de legislação e de uma entidade a que pudéssemos todos recorrer de forma igualitária. Não sinto que isso vai acontecer tão cedo, não sei se um dia irá acontecer, é bom debatermos isso. Eu diria, por exemplo, no que diz respeito a mim, eu fico muito feliz por estar neste painel com estas pessoas tão diversas, porque admiro muito o trabalho das pessoas que estão aqui, conheço a maior parte deles pelo trabalho que eles fazem, e se algum afastamento nos foi incutido desde um princípio, foi exatamente por não nos conhecermos bem, por serem universos completamente distintos, e por fazermos uma carreira e vivências tão separadas. Eu não retiro o valor a nada nem a ninguém de nenhuma área. Era realmente ótimo que tudo isto que acontece aqui com todas estas áreas, e falo não só da contemporânea, falo, por exemplo, a clássica, desculpa aqui. Sim, está a Filipa também, sim. São áreas que são universos tão vastos. E eu diria, eu sentava-me 10 horas a ouvir cada um deles para entender mais desse mesmo universo e para perceber o que é que poderia ganhar com isso e partilhar para poder dar a ganhar e por aí fora, que acho que no dia em que nos sentássemos todos horas a perceber o sumo de cada universo destes, e o que é esse sumo? É efetivamente, como o Marco falou há pouco também, é realmente onde é que está a rentabilidade económica? Como é que funciona isto? O Marco falou muito bem de projetos para granjear fundos para sobreviver.
eu diria, a maior parte das pessoas continua a não saber apresentar um projeto. A maior Mas parte aí das está a pessoas questão, desculpa interromper-te, Max, mas aí está a questão de eu ao bocado referi também, quando eu falo em profissionalismo, muitas das vezes, um exemplo muito simples, nós percebemos que os hospitais, desculpem usar este exemplo, mas percebemos que os hospitais funcionavam muito melhor quando eram geridos por gestores e não por médicos. Ok? Porque o médico... Hospitais não percebo nada. Não, mas a questão é... Mas repara uma coisa. A questão da gestão aplica-se, é transversal a todas as áreas. Para a questão certo. Eu vou-te ser sincero, eu não gostava de ver homens gestores apenas sem alma artística a gerir arte. Minha opinião. Desculpem, vou-me interromper-vos. Só uma coisa sim, aqui, que é muito curioso que o Marcos da Silva Ferreira estava a dizer, eu era bailarino, entretanto tornei-me coreógrafo e entretanto tive que me tornar empreendedor. Acho que há aqui duas coisas que são muito importantes salvaguardarmos, que é, há um lado, nós estamos aqui a falar, claro que grande parte de nós somos empreendedores e temos estruturas, mas isto é um campo, e depois há o campo artístico. Sim. E acima de tudo, quando falas em profissionalismo eu não concordo absolutamente nada, porque a dança em Portugal é profissional e somos profissionais e há imensos profissionais, portanto se nós não somos profissionais que estamos aqui, então quem é que vai ser? Mas não é na parte artística, Vitor. Mas há uma coisa há uma coisa que é, todos esses eventos que o Max nomeou, que é, são eventos culturais. E há alguém que domina os eventos culturais, que se chama Ministério da Cultura. E, assim como as escolas, tem o Ministério da Educação. E estes dois ministérios, no mínimo, depois há o turismo, pode ter a ver com os eventos nos hotéis e nos casinos e nas festas para angariar de turistas. Mas tudo isto, existe gente que devia se ocupar de tratar de nós e de nos, quando falas em legislação, fala em tomar conta do que é ser artista em Portugal, do que é a precariedade que nós existimos, porque em França existe a chômage. Os artistas podem estar em casa e trabalham na mesma. Nós aqui em Portugal não trabalhamos, não recebemos. Tirando os exemplos das pessoas que trabalham em companhias e que têm a sorte de estar nessa companhia. Tal e qual. Que é um exemplo, que é uma faixa muito curta do número de bailarinos. A Companhia Nacional de Bailar tem 60 bailarinos, mas em Portugal existem mais de 600 ou 700, ou existem muitíssimos mais que não têm essas condições. E mesmo eles dentro da companhia, nem sempre têm as condições que deveriam ter. E por isso é que fazem lutas e greves. Portanto, há aqui alguém que está a falhar. Peço imensa desculpa, mas há alguém que está a falhar. Certo, e, portanto, não é preciso estarmos aqui a fazer de conta de não somos profissionais. Não, somos profissionais, trabalhamos na cultura e há alguém na cultura que não está a fazer o seu trabalho decentemente. Certo. Vitor, deixa-me só continuar aqui um raciocínio, só para concluir. Assim, para já concordo com tudo o que o Vitor falou. Ponto. Nem tenho nada a acrescentar a isso, a não ser ainda mais uma pequena acha que eu tenho aí a lançar, que o universo da dança não termina, e acho que estamos todos de acordo, na parte cénica, seja ela comercial ou seja ela cultural, ponto. Portanto, tu há pouco estavas a falar, quando falaste no profissional, eu estou a falar para Dance for You, não é? Sim, para mim. Okay. Quando falaste no Dance for You, quando falaste na questão do profissionalismo, começaste por falar na parte formativa e das academias, que também aí se separam, e lá está, continuam a ser humanos a trabalhar, isto é, há as academias reconhecidas porque trabalham via Ministério e que não são academias, passam a ser escolas profissionais, universidades, whatever, ok? Seja o conservatório, seja o que for. E depois tem as ditas academias, que são o ganha-pão também de muita gente até formada pelas próprias instituições reconhecidas, portanto, que também precisam do seu lugar económico e financeiro e de ajuda, porque elas para contribuir para os impostos existem. Certo, todas, não é? Portanto, o que eu te quero dizer com isto é que quando tu falaste na primeira parte datas para abrir as academias, legislação para as academias, as não prestigiadas academias, balneários, como é que vão funcionar os balneários? Etc. Casas de banho, como é que vai funcionar uma simples casa de banho que se divide com 60 miúdos? Pronto, e poderíamos ir por aqui fora. Não há essa legislação. Daí que eu a pequena acha que eu coloco é, porque concordo com tudo que o Vítor disse, mas ainda acho que, além do Ministério da Cultura,
terá que se pensar de uma forma ainda mais abrangente para tudo isto que não é reconhecido pelo Ministério da Cultura, que contribui com impostos e que depois não está abrangido nem pelo Ministério da Cultura, nem por ninguém. Então já nem sabes a quem recorrer. Porque efetivamente, quando tu estás no meio cultural, podes responsabilizar o Ministério da Cultura, podes bater à porta, podes realmente fazer-te ouvir com pessoas que sabem falar e que sabem daquilo que dizem, como é o caso do Vítor e outras pessoas, mas e aqueles que não estão abrangidos por aí contribuem com os seus impostos? Sim. A quem é que eles podem reclamar? E que contribuem de uma forma artística não reconhecida, mas que passa fatura, que recebe dinheiro, que paga IVA e que paga IRC. E que dá de comer a artistas. Artistas esses formados pelas tais entidades reconhecidas e que não têm as outras saídas, que não têm lugar nas companhias. Como é que fazemos? Isto é aquilo que eu tenho que falar como empreendedor, que me tornei tal como o Marco, que eu nunca quis ser empresário na vida. Zero. Odeio. É para mim dispensável ser empresário, mas tenho que o fazer. Certo. Mais uma vez. Portanto, acho que é este raciocínio, e daí aquela fantástica utopia que eu falei, de unir forças de vozes inteligentes para realmente colocar comida no prato de pessoas competentes e profissionais que dedicam a sua vida ou aos palcos culturais ou wherever seja o palco, que necessitam de o fazer ou academia, mas que contribuem com os seus impostos e precisam de comida no prato para avançar com a sua vida. É essa a falha que eu sinto. Sinto que realmente há apoios mal trabalhados e muito focados em áreas muito específicas que não abrange minimamente a quantidade de artistas profissionais que mereciam ser abrangidos. Sim, sem dúvida. Deixa-me só dizer uma coisa aqui. O Vítor estava a insistir naquela questão do profissionalismo. Vítor, a questão do profissionalismo não é, eu já disse 2 vezes, não é o profissionalismo dos criadores, dos profissionais da dança em si, não é. Eu sei, Bruno, mas é o que isso Max, tem a ver... deixa-me só terminar, é o que o Max está a dizer, e aí eu estou totalmente de acordo com o que tu disseste, obviamente, que é, alguém está a falhar na sua função do Ministério da Cultura? Claro que sim, mas isso não é de espantar. Agora, a questão é, o profissionalismo falta alguma coisa, um chapéu por cima destas atividades, alguma capacidade por cima destas atividades todas, a quem nós possamos recorrer para saber quando é que eu vou abrir a escola de dança, quando é que vamos começar os espetáculos. Porque, efetivamente, nós pagamos por isso, todos. Eu sei. A minha questão com o profissionalismo tem a ver também, peço imensa desculpa, mas é algo que comigo... E fizeste bem. Claro. Mexe comigo bastante, porque a dança é sempre vista como um part-time, como um hobby. Sem dúvida. Portanto, quando falam em profissionalismo, a mim, pelómetro, portanto, os pelos irritam-se todos, porque... esta coisa do mas consegues viver da dança? Isso é uma parvoíce. E agora, neste momento, é que é assim, pois, se tivesse escolhido outra profissão, já não acontecia isso. Lá está. Pois, mas eu sou profissional, eu estudei para fazer isto, eu fiz formação para fazer isto, portanto, eu sou profissional. Portanto, quando falam em profissionalismo, para mim... mas não é nos criadores, não é, nem nos artistas, sim, isso. Mas esses são profissionais, portanto, eles deviam ter o reconhecimento. E quando pessoas da área ainda colocam essa visão ou esse ponto de vista do... Não acham que nós devemos ser profissionais? Ou como é que é o reconhecimento? O profissional... Não somos profissionais? Pronto, a mim move-me porque... eu sou profissional, pronto. Sem dúvida. E todos que estamos aqui, pronto. E há muitos também que não estão aqui, que são... vocês representam uma série de pessoas que não estão aqui, não é? Cada um nas suas áreas, não é? Precisamente. Porque a partir do momento que eu faço a minha atividade e pago os meus impostos com a minha atividade, eu sou profissional daquela atividade. Sem dúvida. Posso ser uma nulidade como intérprete ou como criador, isso não interessa. Desde que eu pago os meus impostos e viva daquilo, eu sou profissional, supostamente. Sem dúvida. Deixa-me dar a palavra. Marcos, já estou a palavra a ti, deixa-me só dar a primeira à Filipa. Eu já falei também, portanto... Olha, o Vítor já passou, deixa-me só seguir a ordem, deixa-me passar à Filipa, já chega, agora vais chegar para o fim, porque... Desculpa, eu tenho, Bruno, eu tenho só uma questão, não agora para o Vítor, mas para o Marco Moreira. Okay. Porque, compreendo perfeitamente, volto a dizer, compreendo, respeito e estou de acordo com aquilo que o Vítor, acrescentando aquilo que acrescentei, porque lá está, só por uma questão de vermos outro universo que muitas vezes é escolhido pelo Ministério, etc, etc. Mas, passando essa fase, por exemplo,
E eu gostava de ver, porque isso expressa um bocadinho aquilo que eu sinto, mas no caso das danças de salão, não é a mesma coisa como eu sinto? Eu pergunto-me, o Ministério da Cultura deita a mão às danças de salão? Não, Deita sem as dúvida, mãos- eu concordo plenamente com tudo. Eu pergunto, o Ministério da Cultura quer saber dos bailarinos de Nem danças de salão para alguma coisa? nem reconhece. Ok, era só isso, Não é tem só essa a nenhum pergunta. tipo de apoio. Pronto, E é só- mesmo é que muito eu- importante nós termos datas. Que eu não sair quero datas parecer, percebes, o gajo da dança urbana que parece que é da dança urbana sendo ser excluído. Não. Mas Não, a dança sem de dúvida. salão tem uma federação e tem uma associação, não tem Peraí, mesmo assim, não existem. desculpa, parênteses, Federação Desportiva, Sim, dança. claro. ok? Pronto. Que não é só Federação da- Desportiva. Não, estamos a falar do desporto. Estamos a falar enquanto desporto, uma federação enquanto desporto, não um ministério enquanto proteção cultural. Desporto, porque Isso é uma nenhuma tem, modalidade claro. que é, espera aí, que é uma modalidade desportiva também em competição, porque anseia com o Comitê Olímpico Internacional há mais de 100 anos, nomeadamente agora em Lausanne e antigamente em Barcelona, ser modalidade olímpica, que não consegue fazer, e daí foram criadas a WDSF, que é o World Sports Dance Federation, que está em mais de 90 países com eles, e com as várias federações de dança desportiva, que não é o ramo cultural. Sim. Não deixam mas de Depois ser. existe também a WC, São vistos que como que eu faço atletas, não é? parte, E que aí- não tem nada a ver com o... Desculpa, com o- e aí vai o parênteses. Aí sim, aí vemos um membro muito claro, como o Vítor falou há pouco. Falamos da parte cultural e expressiva e comercial, whatever, Ministério da Cultura. No caso do Sim, desporto, sim. temos um membro, Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude. Desporto, sim. Essa que Pode tem a trabalhar bem competência. ou mal, mas sim, mas é um facto. E eu gostaria de saber se quer a Secretaria do Estado do Desporto ou da Juventude ou o Ministério da Cultura, seja nas duas valências, porque há pessoas que só vivem aí da parte desportiva. Se deitam a mão ou não. Pronto, Essa é agora a temos que pergunta. passar a palavra ao Marco. Filipa, tens de ficar em stand-by, Sim, que eu desculpa. acho que era, não faz mal. A Não, culpa é do sem Max. dúvida, Foi o Max. sem dúvida o Max tem razão e não temos nenhum apoio. E, por exemplo, na dança de salão existe a WDSF, como o Max estava a dizer também, que faz parte também e tem vários apoios também do Estado, mas depois temos a WDC, que é a que eu faço parte. E a WDC nem sequer é reconhecida em nada. Portanto, na verdade, eu faço parte, é uma associação que elege profissionais de dança de salão, e que não tem nenhum reconhecimento. Não tem nenhum reconhecimento e era importantíssimo saírem datas, ou pelo menos uma previsão. Nós estamos a tentar desenrascar, como o Max disse, e acho que foi a Filipa, aulas online não é a mesma coisa, não é? Nós tentamos, mas por mais que nós queiramos, não é igual ter contacto físico com as pessoas, estar presencialmente com elas, não é igual. Já vai fazer 2 meses que estamos a dar aulas online. E como é que nós continuamos a motivar crianças de 14, 15 anos, mesmo que sejam competidoras, já nem estou a falar na parte da dança social, onde as pessoas só vão para se divertir, porque essas, obviamente, perdeu-se o grande número da dança social neste momento, mas mesmo os competidores, como é que nós motivamos competidores sem projetos, sem espetáculos, sem campeonatos, em que moldes é que vai tudo abrir, em que moldes é que eu vou meter, por exemplo, um par a dançar um com o outro, porque cada salão é 2. Dá para fazer, claro, aulas privadas só uma pessoa individualmente, mas depois eles querem o trabalho é 2, é par, homem e mulher juntos. Como é que eu vou juntar 2 famílias na mesma sala, que se calhar já esteve algumas pessoas antes e vai ter depois? Quantas pessoas vão poder estar na sala? Assistir ao espetáculo, quantas pessoas vamos poder ter? Como é que vai ser? Portanto, tudo isso nós não sabemos. E não sabemos se vai ser daqui a 1 mês, daqui a 2, não temos informação. E depois há outra coisa que é muito importante, que é nós, como professores, darmos valor também ao trabalho da dança salão. Não só entidades superiores, mas nós também. Eu vejo, por exemplo, colegas meus, e não só na dança salão, em várias áreas, a dar aulas online gratuitas. Eu percebo, é uma forma de motivar, é uma forma de publicitar também, ganhar alunos novos. Eu acredito nisso também, mas a longo prazo não é o ideal. A longo prazo não é o ideal, porque as pessoas não vão querer comprar depois de aulas online, porque têm gratuitas. Não vão querer comprar, não vão querer continuar a ter aulas. E todo o trabalho tem que ser pago. Todo o trabalho, eu se trabalho, e se tenho valor no meu trabalho, eu tenho que ser pago, tenho que ser reconhecido também pelo público. Não é como às vezes algumas pessoas dizem, mas eu agora posso fazer aulas de grupo online, posso fazer aulas no YouTube. Não é igual. O professor sabe o trabalho que está a fazer com cada aluno, sabe qual é a direção que nós queremos para o aluno específico, que estamos a dar aula, é totalmente diferente. E isso tem que ser reconhecido. E se nós, professores, começamos a abrir essas aulas assim, não é?
acaba por ser mais complicado depois ter os alunos a pagar também essas aulas. Claro que estamos a viver tempos difíceis, mas estamos todos, desde os alunos, desde os professores, e claro que temos de estar todos aqui, vamos dizer, abraçados para que isto ande para a frente, não é? Já vão 2 meses, não sabemos quanto tempo vamos continuar a dar estas aulas online, mas temos que arranjar a forma de motivar os alunos para continuar. Certo. Essa parte das aulas online e a parte gratuita e tudo é um dos temas que depois falamos mais à frente. Portanto, o Vítor desapareceu, saiu aqui da conversa. Ele ficou bloqueado na imagem, deve estar com problemas na net. Entretanto, certo. Ele enervou-se. Quando todos virmos o Vítor, fazemos o freeze dele, que ele estava assim. É isso, ele estava assim. Ele estava bem, estava muito bem. Filipa, sim. És tu. Ainda te lembras qual era a pergunta? Lembro. Oxalá tivéssemos aqui mais horas para falarmos abertamente de tudo aquilo que queremos falar, porque há muita coisa a dizer. Certo. Eu vou focar-me, não tocando agora no tema das aulas online, porque isso vamos falar mais à frente, eu vou focar-me sim na própria estrutura da sociedade que temos hoje em dia e como os artistas, sejam de dança ou sejam de outra arte, qualquer são vistos. Ou seja, eu faço parte e represento a única instituição apoiada pelo Estado de dança, que é a Companhia Nacional de Bailado, e ainda hoje me choco pela quantidade de pessoas com as quais eu às vezes falo que não sabem que sequer a Companhia Nacional de Bailado existe. Portanto, se eu, que estou nesta instituição tão grande, sinto isso, imagino as outras pessoas e os outros artistas que são independentes e que trabalham à parte e que estão um bocado à deriva e que nesta situação que estamos agora ficaram completamente sem apoio. Portanto, isso leva-me a um pensamento, ok, se nós às vezes temos de fazer aquelas greves e ainda bem que temos esse direito para poder abrir um bocadinho os olhos para aquilo que nos faz falta, é também uma missão nossa abrir um bocado o caminho para que o Ministério da Cultura e não só, e toda a sociedade, se dê conta, pouco a pouco, utopicamente falando, espero que algum dia isso realmente mude na cabeça das pessoas e na mentalidade das pessoas, de considerar que os artistas não são animadores de festas, que é o que eu sinto realmente que ainda somos. É assim, ok, ser artista é aquilo, pronto, é um bocadinho, aquela pessoa é um bocadinho alegre e diferente, é artista, pronto, não é de certeza que nunca vai tirar um curso superior e ser cientista, sei lá. É uma forma de expor um bocado um tipo de mentalidade com o qual eu vivi, tive de lidar com isso e tive de abrir terreno para poder realmente ser bailarina. Eu acho que ainda há muito trabalho a fazer. A nível do Ministério da Cultura, há muito trabalho a fazer. A própria estrutura do Ministério da Cultura, eles não há capacidade para considerar todos, neste caso no universo de dança, para considerar, ter em conta, estudar tudo aquilo que é necessário e preciso para estes profissionais e estes artistas terem um mínimo de condições dignas. Nem pensam porquê. Que eu saiba, não há lá nenhum bailarino a trabalhar. Portanto, se não há nenhum bailarino a trabalhar ou se não há alguém que exerceu a profissão de qualquer um dos tipos de dança que existem no mundo e ao estar agora a trabalhar na parte de legislação, se não há, como é que num frente a frente, dia a dia, mês a mês, se vai saber o que é necessário para esta classe, não é? Talvez um responsável pela secção da dança realmente, ou uma equipa responsável que esteja a trabalhar em constante contacto com todos os tipos de dança e os N profissionais de dança que há pelo país, seja a solução. Quem sabe? Mas por que não? Nunca se experimentou, por que não? Ou seja, haver realmente não é um grupo de trabalho momentâneo para se fazer um diploma que eu estou a falar. É realmente haver uma secção da dança, assim como poderia haver uma secção da música. Agora, eu sinto que nós estamos a anos-luz de conseguir que haja esta visão e este respeito, porque só assim é que nós vamos conseguir que alguém que se sente na Assembleia da República pense, ok, realmente os artistas precisam de dinheiro para pagar as contas ao final do mês, certo? E daí se salta para o degrau a seguir, ok, se estes artistas precisam de dinheiro para pagar as contas ao final do mês, então quem os emprega também precisa de apoios, ou quem os forma também precisa de apoios. Portanto, isto é uma bola de neve
grande, obviamente, quer dizer, e aquilo que eu tenho sentido nos últimos anos, que tenho estado mais perto também dessas lutas que nós temos tido com o sindicato, com o CNST, também muito neste ponto, e temos batalhado imenso por isso, eu sinto que ainda há muita gente com os olhos tapados e que não quer ver. Porquê? Porque ainda se continua a achar que a arte, seja a dança, seja a música, seja teatro, seja pintura, seja tudo, não é uma coisa indispensável no dia-a-dia das pessoas. E é mentira, aliás, este momento que nós estamos a viver agora, esta quarentena, bem revelou a quantidade de adesão que as pessoas têm tido para se agarrarem um bocado à leitura, a espetáculos online, que já falamos mais à frente das partes online, não vou estender por aqui. Mas pronto, a verdade é que eu tenho notado imenso e tenho sentido muito feedback de pessoas que me dizem: epá, quando saímos da quarentena, vou ver um espetáculo vosso. Pá, são pessoas que me dizem isto, que passaram se calhar 3 anos e não disseram isto uma única vez. E achas que vão, Filipe? A questão é essa. A questão Vamos ver. A questão é essa. Eu acho que as pessoas... eu já disse isto até aqui num direto, a falar com alguém até que não era da dança, até era de outra área, que era teatro musical, e eu referia isso. Neste momento, são os artistas, sejam os cantores, sejam os bailarinos, já vamos à questão do gratuito ou não, mas são esses que estão aqui a entrar por a casa das pessoas, não é? E a mostrar o seu trabalho. Eu gostava imenso que quando isto terminasse, que as pessoas tivessem essa consciência que tu estás a dizer, assim, pá, não, se calhar agora é a nossa vez, então vamos nós aos teatros, vamos pagar para ver um espetáculo. Eu vou ao casino ver um espetáculo do Max, vamos pagar. Vou ver um espetáculo da Companhia Nacional de Bailado, vamos pagar. Vou ver um show do Marco Moreira nas danças de salão, ou seja, um espetáculo do Marco Ferreira ou do Vítor, vou pagar. A questão é que eu acho que as pessoas não vão fazer isso. Vamos continuar. Sinceramente, eu acho que isto não vai mudar muito. Espero estar enganado. Espero ser mais otimista, como tu. É assim, eu vou escolher ser otimista e vou escolher acreditar no ser humano, apesar de que, se calhar, não vou entrar em percentagens, mas pronto, eu sei que vai haver muita gente que não vai chegar, que vai desligar, que se calhar passa uns meses depois de voltar à sua vida normal e vai desligar completamente destas ideias ou destas emoções que tiveram durante este tempo de quarentena e que foram obrigados a pensar um bocadinho, mas eu acho que vai haver pessoas que sim, que vão aderir. Agora, eu continuo a dizer que vou sublinhar que eu acho que isto é um problema que vem de base, ou seja, enquanto os miúdos que estão na escola agora com 3, 4, 5 anos não tiverem acesso direto e fácil, não são só as pessoas que podem pagar ao final do mês uma mensalidade para pôr os filhos a estudar numa escola, não são essas pessoas, eu estou a falar de todos, ou seja, enquanto não for fácil para todos os alunos terem acesso a aulas, neste caso vamos ao nosso departamento de dança, não é? Esse público não vai ser criado. Ou seja, nós estamos a falar, nós pensamos em 20 anos, daqui a 20 anos, ou seja, o Estado agora poderia pensar, ok, vamos estabelecer um plano de formação do indivíduo, que o indivíduo que está a crescer agora se dê conta que é necessário, ou seja, se dê conta não, coitados, que eles são crianças, não é? Ou seja, que lhes seja injetado esta que se habituem, beleza, que se habituem, que tenham fácil acesso, que cresçam com isso. Eu vejo pelos meus filhos crescem com 2 pais bailarinos em casa. Eles próprios no outro dia diziam que, ok, a dança realmente é uma coisa que está presente no nosso meio ambiente. Eles vivem com dança todos os dias, têm 2 pais bailarinos, quer dizer, não podem escapar a isso. Agora, também não é preciso tanto, não é? Não é isso que eu estou a dizer. Mas pronto, mas acho que passa muito por aí, ou seja, tem de ser, assim como uma planificação de um teatro tem de ser feita inteligentemente num tempo longo de programação, ou seja, nós aspiramos daqui a X tempo ter o teatro a bombar fantasticamente. No caso da educação, na arte e na dança tem de ser isso também, ou seja, nós daqui a 20 anos tencionamos que uns 70% da população veja um espetáculo de dança uma vez por mês, pelo menos. Enquanto isso não for... pronto, isto é a utopia extrema, não é? Quer dizer, nós agora estamos a anos-luz deste panorama, mas... Voltando à parte de sair da pandemia, se as pessoas vão aderir. É assim, eu acho que os média têm muita responsabilidade nisto também.
é muito difícil e é uma luta conseguir que venham até a Companhia Nacional de Bailado, é difícil que venham à Companhia Nacional de Bailado fazer entrevistas sobre o bailado que se vai apresentar, ou sobre os artistas, ou sobre... É sempre um senão, é sempre um, ok, nós vamos, a não ser que haja uma notícia mais importante que a vossa. Claro. Portanto, aí eu peço o apelo, ou seja, eu lanço o apelo aos média também, é assim, ok, por isso é que eu digo que isto é um problema de base, isto é uma coisa horizontal muito difícil de trazer ao de cima para obter frutos e oxalá as coisas mudem e oxalá esta leva cultural de adesão à cultura, estando confinados em casa e que não se pode sair e temos de ver alguma coisa para nos entretermos, seja televisão, seja espetáculos, seja livros, seja tudo, oxalá isto se arraste um bocadinho na vida das pessoas daqui para a frente. Certo. O Vítor já tentou entrar aqui algumas vezes e está com dificuldades, mas vamos passar ao Marco. O Vítor também já tinha falado tudo sobre isto, na realidade, já tinha falado muito sobre este assunto desta questão. Marco. Pois, eu vou continuar um bocado na linha de pensamento da Filipa, que é, eu acho que o problema está mesmo na forma como se é vivida a cultura, não é? Não é tida como um bem essencial e, portanto, eu não diria que há falta de profissionalismo, mas eu acho que a rede profissional está coxa. Okay. E está coxa não porque os profissionais, na primeira pessoa, não sejam bons, mas porque quem os vê... Não é profissional. Não é profissional e não permite que essa rede de profissionalização seja instalada. Este panorama que nós temos na cultura reflete exatamente isso. Por um lado, nós vivemos uma crise civilizacional, não é? Vivemos num movimento cada vez mais neoliberal, em que se privatiza muita coisa, em que se retira do Estado a responsabilidade em determinados pilares que nos fazem sociedade, comunidade e indivíduos na sua plenitude. Privatiza-se a saúde, privatiza-se a educação, privatiza-se também a cultura. E, claramente, eu iria acrescentar, o Vítor falou é preciso um diálogo grande entre o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, ele falou do turismo, mas eu acrescentaria o Ministério do Trabalho. Porque é necessário haver um trabalho da cultura à educação e da cultura à legislação que o Max falava, relacionada com o que é isto de trabalhar na arte. É, efetivamente, às vezes ter trabalho, às vezes não ter momentos de grandes turnés, ter momentos de pausa, e esta intermitência é um estatuto, é uma característica do trabalho, como é uma característica do trabalho noutras áreas, de um trabalho noturno, de um trabalho de um médico que está de chamada. Ou seja, são características particulares que, no nosso caso, é a intermitência. Por outro lado, eu creio que nós vivemos um país muito pequeno e, de facto, existe pouca rede que suporte o ecossistema. Existem poucos teatros, existem poucas estruturas, existem poucos programadores, existem poucas estruturas mais comerciais, existem poucos agentes, portanto, não existem bombas que façam o circuito fluir. Pessoal, entrou o Vítor, desculpem lá. Temos que fazer aqui. Eu fui expulso. Vítor, fizeste a frisa assim, olha. Aí fiquei assim. Vocês não imaginam, andei aqui com o computador de um lado para o outro, tive que desligar o router, reiniciar tudo, porque isto não estava a dar. Mas olha, já estás a dar muito bem agora. Eu não sei mesmo a pergunta. Não, pronto, para concluir e não me estendendo muito mais, eu não acho que a questão seja falta de profissional por quem é profissionalismo, por quem a pratica, é sim da estrutura. Como é que vemos a cultura? Como é que vemos os artistas? Como é que nos preparamos para isto? E, de facto, quando as pessoas quiserem ver cultura, a cultura vai ser valorizada. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. E pronto, é um problema que o futuro nos vai dizer. Eu acho que o futuro não vai ser assim tão sorridente, pelo menos já de seguida, porque vem aí uma crise económica. E, claramente, com crise económica, as pessoas não vão poder pagar coisas. E vão pagar um bocadinho a sobrevivência, e a cultura é viver, e por isso é que é tão especial, porque passa eleva a vida do sobreviver para o viver. E pronto. Muito bem.
Olha, eu agora vou passar para outra pergunta. Aliás, vou juntar aqui duas para encurtar aqui um bocado. E vai ser o Marco Moreira o primeiro a responder. Porque já falaste disso, Marco. Que eu acho que nós passamos de um tempo em que todos andávamos a correr. Aliás, vocês começaram a intervenção a dizer isso. Em que havia oferta de muita coisa. Estava tudo a acontecer. E passamos agora para um mundo online, praticamente. Estamos a fazer quase tudo online. E isto está a trazer uma coisa que o Marco falou há bocado, que é, não corremos o risco de, ao passar tudo online e a aparecer as aulas gratuitas, como disse o Marco, os espetáculos gratuitos, não estamos a desvalorizar, acima de tudo, a cultura e a dança, neste caso, concretamente. Marco Moreira. Eu acho que as duas perguntas estão muito ligadas e por isso é que eu comecei logo também a falar nisto, porque nesta segunda questão, porque se nós próprios começamos a banalizar, começamos a dar aulas de forma gratuita, se acabamos por não dar o devido valor também ao nosso trabalho. E mesmo os alunos depois também não vão olhar para o nosso trabalho da mesma forma, não vão querer pagar para continuar a ter aulas. E depois, claro, as entidades acima de nós também, e etc, etc, etc. Eu acho que aqui os professores, nesta fase, é mesmo muito importante a forma como eles vão gerir. Claro que cada um sabe de si, da sua escola também, mas acho que é mesmo muito importante pensarem não só agora, no que estão a viver neste momento, mas como é que vão viver nos próximos meses. Porque se todos começarmos a fazer desta forma, depois a dança salão e as outras danças, não é? Vai ser muito complicado sustentar. Certo. Marco Ferreira, és tu agora. Olha, eu acho que o online é uma interface que veio alargar muita coisa, que veio trazer coisas boas também. Eu sou mesmo muito descrente de que não é por eu ter os livros em PDF que eu vou querer ler no computador. Portanto, eu quero ter o livro na mão. Portanto, com a dança vai ser semelhante. O corpo em si precisa do contacto, as extensões precisam de existir. A dança, a ferramenta online veio abrir uma nova forma de se poder partilhar dança também, mas não veio substituir de todo. Por outro lado, eu acho que no início da pandemia houve uma generosidade e uma onda solidária muito grande em querer que isto não se tornasse um momento demasiado pesado e tentou-se continuar a muscular, não é? Uns e outros e continuar isto com ânimo o possível, tendo em conta o momento. E, portanto, acho que essa onda do início veio muito rápida, as pessoas tinham muita vontade de compensar isso, porque vinham num fluxo de trabalho também que assim o demandava, mas o que eu fui sentindo é que ao longo do tempo foram-se perdendo esse fulgor. Exatamente porque estas coisas não substituem, porque é necessário mesmo encontrar, é necessário cheirar, é necessário sentir, é concreto. Nós somos matéria concreta. E por outro lado, eu não sei se as pessoas vão... Eu consigo acreditar que se possa pensar que o facto de ser gratuito banaliza. Eu consigo acreditar que sim. E que é preciso alguma cautela nesse sentido. Até porque existem... Vamos imaginar, se todos os espetáculos forem disponibilizados online, se tudo estiver disponível online de forma gratuita, existe uma grande parte de propriedade intelectual associado à arte, ao artista e ao intérprete e ao desenhador de luz que de repente deixa de ser fonte de rendimento também e torna-se, sim, um presente envenenado. E, portanto, acredito que sim, monetariamente é preciso ter muito cuidado com este tipo de disponibilizações online dos materiais, das aulas que se dá, também porque se entrou numa... estas ferramentas de rede social, de Instagram, de Facebook, são altamente autopromocionais e, portanto, as pessoas começam numa ideia de solidariedade e, de repente, tornam-se numa fonte de rendimento e, de repente, já se torna numa estratégia de
de marketing e de publicidade. E principalmente de repente, porque não sabemos quanto tempo, não é? Vamos ter que dar estas aulas online. claro, e que não são rentáveis, como o Max falou, não criam rentabilidade nenhuma. Eu acho mesmo que é uma estratégia complementar e que tem o seu tempo definido e que nós estamos a dar-lhe algum crédito, mas claramente, a priori, sabemos que não pode ser banalizada também e não deve ser banalizada. Certo. Vítor, não sei se querias acrescentar alguma coisa à pergunta anterior, que entretanto caíste, mas... Já não me recordo a qual dos profissionais. Sim. Não, acho que já tinha dito. Acho que já falei demais, por Ok. isso é que fui expulso. Entretanto, alguém deve ter dito assim: é melhor calar este gajo. Mas não fui eu. Em relação a isto, eu não ouvi todas as intervenções, eu concordo bastante com aquilo que o Marco estava a dizer, o Marco Ferreira. Não quer dizer que... eu acho que a internet e o digital não é a solução, mas faz parte do caminho atualmente. Portanto, se nós formos olhar para a história, o cinema não substitui o teatro. Portanto, eu acho que as coisas vão ganhar outras formas. E isto faz parte do processo, faz parte do caminho. Eu acho que temos que passar por aqui para perceber como é que as coisas se vão alterar. E neste momento o que eu sinto é que existe uma necessidade de estarmos próximos, de manter esta proximidade, seja com alunos, seja com pessoas, seja de que forma for, tipo de relação que uma pessoa tenha, e por isso é que, sem dúvida, o digital faz parte do caminho. Eu acho que não vai ser a solução, mas também não sei o que é a solução. Portanto, isto só o tempo dirá, porque como eu comecei, logo a minha primeira intervenção, eu disse que acho que isto não é uma coisa que se resolva agora. Portanto, isto temos um longo caminho pela frente, e só vamos perceber depois de fazermos o caminho. Portanto, podemos estar a perspectivar tudo, mas são tudo expectativas que neste momento não sabemos como é que vai ser, é mesmo o desconhecido, o futuro é desconhecido. Portanto, nós temos consciência do presente e no presente temos que ir gerindo. E eu acho que depois isso parte de cada um, aquilo que disponibiliza, como é que coloca, como é que... E eu acho que isso... Porque aqui toda a gente tem a liberdade, toda a gente pode fazer um live, toda a gente pode falar, toda a gente pode dar aulas. Portanto, a internet deixa-nos a todos com o mesmo tipo de poder. Portanto, não há um programador que nos diga sou eu que te vou pôr no meu teatro, não há uma escola que diga sou eu que te vou pôr, sou eu que decido, e depois há um público que vem ver ou não vem ver. Está a ouvir a conversa ou não está a ouvir a conversa. Portanto, existe essa massificação também, essa hierarquização deixa de existir, mas eu acho que é um caminho que temos que seguir, e acho que vamos tentando perceber como é que as coisas vão ter que ser feitas, mas acho que é uma aprendizagem que vamos ter que fazer. Não sei mesmo o que é melhor. Pronto, eu reajo de uma forma, outras pessoas reagem de outra. Eu acho que está tudo com boa vontade, no mínimo, para já, pelo menos é essa a intenção que... Eu acho que as pessoas têm... Quando eu dizia que existe esta necessidade de estarmos próximos, eu acho que existe mesmo isso, de nos ajudarmos, seja financeiramente porque a escola está a passar dificuldades, portanto eu vou dar uma aula que é para ajudar aquela escola, seja porque os alunos também já estão há muito tempo sem ter aulas e eles precisam se manter ativos. Portanto, existe sempre esta ideia de pensarmos em nós, mas também pensar no outro. E se... eu não acho que isto trouxe alguma coisa de bom, mas isso logo diremos, mas acho que nos fez olhar muito mais para os outros e estarmos muito mais atentos ao outro. E isso sim, estamos muito mais atentos ao outro. Portanto, acho que isto faz parte do processo de tentarmos estar com o outro. Certo. Filipa? Olha, eu... tendo em consideração o que o Marco e o Vítor disseram, é assim, e tendo em atenção também o que o Marco disse, uma aula dada online não pode substituir nunca uma aula ao vivo. Porquê? Porque o professor não pode nunca dar uma mesma correção, no caso da técnica de dança clássica, por exemplo. O professor não pode ir moldar o aluno, explicar. Há coisas que não se conseguem dizer através de um ecrã. E apesar de eu achar que as redes sociais fizeram, e a internet fez um serviço fantástico, e está a fazer um serviço fantástico, a nível de motivação também, e de manter as pessoas um bocado motivadas, obviamente, eu falo por mim também que
eu faço uma aula diferente neste momento, todos os dias, de um professor que está na Nova Zelândia, no dia a seguir faço de um professor que está em Miami, eu posso escolher isso, portanto, para mim tem sido benéfico. Agora, eu sou profissional e consigo aproveitar e transpor esses conhecimentos para o meu corpo. Agora, alunos, não. Ou seja, isto é uma ferramenta neste momento que está a ajudar a passar esta quarentena, mas nunca vai poder substituir totalmente o contacto professor-aluno, em qualquer dança, em qualquer tipo de dança. Agora, a parte de serem gratuitas, eu penso que muitas são, é verdade, muitas aulas são, eu penso que isto é uma situação excepcional Covid-19, ou seja, isto não vai manter ninguém, não vai apoiar nenhuma estrutura somente com aulas online, para já porque elas só fazem sentido num determinado enquadramento. Certo? Não fazem sentido a nível, num ano inteiro, ter aulas online onde? Na nossa sala? Quer dizer, não é possível, ou seja, isto é uma ferramenta. A nível de espetáculos online, eu por acaso considero que mesmo quando voltarmos à uma situação em que possamos estar em palco já com as medidas de segurança e os bailarinos, porque nós temos o contacto físico inerente, ou seja, quer dizer, são muito limitadas as situações em que nós podemos estar em palco sozinhos ou com o outro bailarino a 2 metros de distância. Isso não é... Pode-se fazer muito pouco. Eu acho que até se pode considerar como apoio para cativação de público, por exemplo, como nós funcionamos na Companhia Nacional de Bailado e muitos teatros funcionam, por exemplo, ter um bloco de espetáculos e depois os espetáculos acabam. Nós às vezes temos lotação esgotada durante 3 semanas, os espetáculos acabam e as pessoas que não conseguiram um bilhete para ver, porque já não há mais apresentações, têm o espetáculo disponível durante 7 dias para visualizarem. Por exemplo, ou seja, isto é uma ideia. Pode ser útil a nível de captação de público, também num determinado enquadramento. Mas lá está, tudo isto é uma situação inédita para todos, para uma estrutura como a Companhia Nacional de Bailado e estruturas independentes que vivem realmente da venda de bilhetes constantemente e precisam de programar e de fazer espetáculos para poder assegurar todos os trabalhadores que têm ao seu cargo. E lá está, isto é uma situação realmente inédita e podem haver muitas ideias agora que daqui a 2 meses já não façam sentido. Portanto, há que um bocadinho pesquisar e continuar a pensar e ver como é que nós podemos todos, nos diferentes campos, andar para a frente da melhor maneira, não é? Certo. Max, és tu. Ok. Já tive. Primeiro, eu gostava imenso que o online fosse muito mais um veículo de promoção e propaganda do que propriamente de formação e de espetáculo. Adorava que fosse visto por toda a gente assim. Depois, assim, uma vez, eu diria, toda a geração um bocadinho mais próximo da minha, e a maior parte aqui estamos a falar da geração, pelo menos que passou os 40 anos de idade, é uma geração que passou grande parte da sua vida sem este utensílio do online. Portanto, fez o seu caminho e o seu percurso com instrumentos diferentes dos instrumentos tecnologicamente e digitalmente agora disponíveis. O que, das duas, ou te habituas a eles ou então passa-me um atestado obsoleto e, portanto, eu não quero ficar tão cedo sem saber manusear uma série de coisas que são efetivamente úteis, no sentido promocional, eu vejo assim, mas que, se me perguntares de um gosto pessoal, não gosto. Olha, eu não gosto de ter aulas online, acho que dei uma aula online ou assim, uma coisa do género, tirando aulas regulares, mas que não são, lá está, ou seja, têm uma componente teórica, não são tão práticas. Na componente teórica ainda, mesmo assim, não gosto. Depois, perguntaram-me no outro dia sobre isto online, disseram-me, não sei o quê, e o que é que sentes falta no meio disto tudo, etc. Eu sinto falta de aglomerados de pessoas. Isto parece um bocadinho... Até porque eu nem gosto muito de confusão de pessoas, mas o que eu quero dizer com aglomerados de pessoas é o online, para mim, e falou, e o Marco Ferreira há pouco repetiu, e muito bem, para mim não vejo neste momento como algo rentável,
E como eu sou completamente subsídio independente, tenho uma estrutura totalmente autónoma, eu tenho que arranjar fórmulas de pagar as contas. E o online não é uma dessas fórmulas. Então, eu vivo de aglomerar pessoas. É a minha fonte de rendimento. Seja na minha esplanada, seja numa aula, num workshop, seja nos elencos, seja nos palcos. Eu vivo de criar acontecimentos que aglomeram pessoas. Seja o World Battle, que vendem bilhetes, que faz com que as pessoas vão ao meu recinto e paguem. E eu vivo desse rendimento. Eu vivo de aglomerar pessoas. E aglomerar pessoas está impedido de ser feito neste momento para toda a gente. Seja por que veículo for, por que meio for. Então, de repente, estou castrado de seguir o meu caminho, e um pouco como a Filipa fez, assim, normal, se existe, de seguir o meu caminho. Ou o caminho que tenho seguido, não quer dizer que seja o mesmo caminho da manhã. E concordo com a questão do caminho, não é? Há pouco, com uma visão positiva, como o Vítor falava, ser o online como um caminho e não, lá está, não uma solução que nenhum de nós consegue neste momento dizer o que é. E abordar as coisas com esse positivismo é bom, e também, como o Marco falou, assumo que no início houve essa solidariedade que de repente até pareceu exacerbada, não é? Que toda a gente que parece correu para o computador e decidiu nas primeiras semanas, primeiro mês, debitar informação e promover informação para mostrar que não estavam inertes e sem fazer nada. Mas de repente isto leva-me a um pensamento, e aqui eu vou-te falar da questão que falaste há pouco, das aulas que começou com o Marco Moreira, das aulas de Borla, eu acho que isto do online pode ser visto como esse positivismo do caminho e tudo isto, e que concordo, bonito e bom que foi falado aqui, mas há um alerta que eu queria deixar, um alerta à valorização da mediocridade. Um alerta àquilo que também o Marco Ferreira falou como é que era, banalizar usaste o banalizar, usaste a palavra de banalizar, lá está, não me recordo bem o que é, mas banalizar, se calhar, coisas com valor. E o que eu quero dizer isto com valorizar a mediocridade é que, de repente, tu no online, vamos levar isto para outro campo muito fácil, e depois fazemos o paralelismo que quisermos à cultura. Tu de repente tens, eu dei este exemplo também já, tu de repente tens a fulana que é formada, imagina, com doutoramento, com tudo o que teve para fazer na área do desporto e da educação física, e essa fulana está a disponibilizar o seu serviço online e tem 0 followers, ou não estou a brincar 0, mas tem 300 followers e tem pouquíssimo rendimento com aquilo, mas a seguir tens a fulana que faz aquilo de fio dental, não percebe nada de fitness, e tem 30 milhões de followers, tem um rendimento com aquilo que eu na minha vida vou lograr ter. Max, cada um joga com os atributos que tem. Vítor, eu vou pensar em soluções. Mas o que eu quero... Olha, faz aulas sem t-shirt, pode ser que tenhas mais nada, eu vou tentar ao máximo. Mas o que eu quis dizer com isto é realmente o risco que se corre com o online de repente, o protagonismo, eu diria, os protagonistas online vão ser muitas vezes aquelas pessoas que tiveram um percurso menos, vai dizer, eu não sei, porque é assim, a questão de valor é muito subjetiva, mas um percurso se calhar menos profundo, ok? E rapidamente vão atingir esse protagonismo do nada. E outras pessoas, como muitas que estão aqui, como todas as que estão aqui e muitas outras que existem fora daqui, é isso que eu quero dizer, e que trabalharam arduamente e que investigaram e que se sacrificaram via online, vão ser realmente, eu diria... Max, mas o que é que são os digital influencers? A maior parte deles, faz a ver, são o quê? É isso, e têm milhares de seguidores. Sim. Portanto, mas isso tem a ver com a hierarquização da internet, em que toda a gente tem poder e cada um joga com os trunfos que tem. Claro, e eu estou a levar isto. E há quem queira jogar esse jogo e há quem se afaste e não queira ter nada a ver com a internet, nem quantas tem sequer. Mas de repente, é um bocadinho aquilo do absolutismo que eu te falei ao início. Se tu não tens a conta, de certa forma, na nova geração... Estás esquecido, é o velho ditado, quem não é visto não é lembrado. E sinceramente, eu há pessoas que admiro, tal como tu admiras, de certeza, e estou a falar de criadores que não são vistas, não são lembradas, via digital, são lembradas por ti, por mim, por outras pessoas que se calhar há 10 anos ou 15 anos seguiam certos trabalhos e muitos deles também já têm uma idade, etc., que nem essas coisas são importantes para eles.
que a mim me entristece um bocadinho esse facilitismo de colocar em protagonismo, pronto, coisas extremamente fáceis e acessíveis. E acho que, pronto, é um pequeno alerta só que deveria existir nesse sentido, para que de repente a internet não seja um veículo, que já é, ok? Sim. Mas que não seja um veículo onde, agora vou dizer assim, a borla venha obrigar, agora vou falar muito pessoalmente, venha obrigar pessoas como eu, pós-Covid, porque isto eu vou-te falar com toda a sensibilidade do mundo, Bruno, falto mesmo, e eu não vou falar, não tenho essa necessidade, não vou falar aqui nomes de artistas próximos, mas infelizmente poderia nomear-te pelo menos 10, aqui mesmo muito próximos, aos quais ajudamos quase semanalmente, e estou a falar com ajudas eu sei, eu entendo. Que me envergonham, ok? Que me envergonham de ter que ajudar nisto. Envergonham porque eu gostava de não ter que o fazer e gostava que isto não existisse. O que eu te quero dizer com isto é, pós-Covid, e são pessoas muito talentosas, pós-Covid, sinto, e aqui é uma questão pessoal, que se eu tiver que pôr comida no prato do meu filho por 5 euros ou por 10 euros, eu vou fazê-lo. Independentemente de me criticarem e de dizerem que me vou vender ao desbarato. Isto é, a necessidade, e como se falou, eu não sei se foi Filipe há pouco, que disse, isto vai demorar muito porque vai haver uma grande crise económica. Foi o Marco. Foi o Marco, o Vítor, não interessa quem falou. Sim, mas é uma realidade, sim. Sim, mas vai haver uma consciência disso. Pronto, e acho que efetivamente esse risco do online não ser pago em vários âmbitos, não interessa agora quais, vai fazer com que pós-Covid vai haver um grande aproveitamento de vários intervenientes, clientes ou whatever que lhe queiram chamar, que efetivamente na necessidade, não por uma questão de não respeitarem o seu valor ou dos outros, vai haver muita gente que vai ter que aceitar valores absurdamente baixos para sobreviver. Certo. Acho que essa é a consequência que vai existir do online. Verdade. Tem uma última questão, porque já estamos em 1h26. A última questão, e vou aqui aglutinar duas, que é um bocadinho, quer dizer, basicamente aqui vai ser o testemunho final de cada um, mas para falarmos um bocadinho do pós-Covid, como o Max estava a dizer, mas uma das coisas que eu queria que vocês inserissem aqui também na conversa, já falamos, não estava previsto falar disso, mas a Filipe ao bocado lançou um bocadinho, isto é generalizado, todos nós temos esse sentimento, que é, nós precisamos de inserir na educação, rapidamente, portanto, nós precisamos de mudar a postura e a educação do país para a cultura. E isso começa de base das crianças, ok? Portanto, aquilo que eu vos pedia, a cada um agora nesta última intervenção, é que, ao falarem daquilo que é o futuro pós-Covid, ou seja, aquilo que vocês acham que vem... Vamos falar de coisas positivas, já percebemos que há muito mais negativas que podem vir também, mas vamos falar de coisas positivas. Portanto, o que é que vocês acham que pode trazer de bom e como conseguiríamos estar um bocadinho mais, um passo à frente de uma nova crise, porque estas situações que aconteceu agora com a Covid vão acontecer daqui a 2 ou 3 anos, vai acontecer com outro vírus, daqui a 10 acontece com outro. Infelizmente, o futuro será um bocadinho esse da globalização, um bocadinho esse. O que é que nós podemos inserir na cultura de base para mudar esta mentalidade e começar a criar de raiz uma educação pró-dança no nosso país. E vou começar agora pelo Vítor. Eu apanhei desprevenido, Vítor, calma. Não, é que faz a pergunta mais difícil, não é? Porque se eu tivesse uma bola de cristal e soubesse o que é que vem a seguir, estava espetacular, que eu acertava no Euro Milhões e já sei o que é que vinha daí para a frente. Agora... primeiro, eu tenho muitas dúvidas que isto, pronto, tirando as questões ambientais, que acho que essas foram muito claras, tenham trazido, seja algo positivo ou ainda não consigo perceber, não tenho distanciamento para perceber o que é que está a acontecer. Acho que a única coisa boa no imediato é as questões ambientais, é o planeta ter respirado melhor. Fora isso, ainda não consigo dizer-te, isto foi bom por causa, proporcionou-me isto, proporcionou mais tempo com os meus filhos. Claro que sim, mas isso podia acontecer como opção e não sermos forçados a isso. Portanto,
podia ser uma liberdade e uma opção de escolha, dizer eu não quero trabalhar durante um ano, quero ficar em casa e vou tratar dos meus filhos. Portanto, isto aqui privou-me da minha liberdade, portanto, tudo aquilo que me priva da minha liberdade, eu não sei até que ponto é que é bom ou o que é positivo. Portanto, eu tenho muitas dúvidas em tentar perceber o que é que de bom isto pode ter trazido, ou pode ser. A única coisa que eu consigo ver assim no imediato, e não tem a ver com a dança, tem a ver com o planeta em que vivemos, é exatamente a poluição que diminuiu drasticamente, e aí sim. Como é que nós podemos tentar antecipar questões? Eu acho que acima de tudo tem a ver logo com aquilo que se foi falado já até agora, tem a ver com o reconhecimento, acima de tudo tem a ver com o reconhecimento da nossa atividade e haver questões legais, o Marcos falava em legislação, portanto haver questões legais que nos defendam de alguma forma. Portanto, nós estamos completamente desprotegidos. Isto fez com que de repente nós nos juntássemos e os artistas estão mais solidários e querem tentar levantar o tipo de questões. Eu acho que elas devem ser colocadas em cima da mesa e devem ter de ser trabalhadas. Portanto, o estatuto intermitente tem que ser posto em causa e deve entrar em vigor, ou deveria entrar. Portanto, acho que há todas essas questões que têm que ser resolvidas e que não estão. Depois, a nível de educação, da educação para a dança ou sensibilização, eu acho que já existe ou existia, até fevereiro, existiu um grande trabalho nesse sentido. Grande parte das estruturas têm serviços educativos, trabalham a comunidade em questão, estão viradas para a comunidade. Isto não acontece em todo lado, eu sei, mas existe um esforço muito grande para que isso aconteça. Mas mesmo nesta fase, é muito claro perceber quando dizemos, ok, vamos dar aulas online. Há muita gente que não tem um computador, há muita gente que não tem internet, há muita gente que não pode sequer ter acesso a este tipo de coisa. E nós aí já o estamos a excluir, porque a partir do momento que estamos a canalizar tudo neste veículo, já estamos a excluir uma grande parte da sociedade. Sem dúvida. Portanto, eu acho que é importante perceber como é que conseguimos integrar toda a gente, né? E sensibilizar toda a gente nesse sentido. Eu acho que há um trabalho de formação que tem vindo a ser feito, e isso estava a ser feito no terreno, não da mesma forma, nem em todos os lugares da mesma maneira, mas eu acho que existia um esforço nesse sentido. E eu acho que não de criar esta relação com o que é ir ver um espetáculo de dança, ou um espetáculo de teatro, ou fazer aulas. Portanto, a dança, de repente, também foi ganhando visibilidade e espaço. Sejamos honestos, aquilo que era há 10 anos ou há 20 anos atrás, e aquilo que é hoje em dia, nós começamos por dizer, no início da conversa, que não havia paridade aqui de género no painel, mas se formos a ver, há 20 anos atrás era muito mais difícil estarem aqui 4 homens ou 5 homens a falar de dança e apenas uma mulher. Haveria muito menos homens para isso. Portanto, já houve uma grande evolução. Houve outras danças que também entraram, né? Porque há 20 anos atrás falar de danças urbanas ou de breaking não era extraterrestres, portanto ninguém sabia o que era, nem sequer havia esse reconhecimento, nem sequer havia essa vontade. Portanto, há um caminho que já foi feito e havia um caminho que estava e por isso é que nós de repente também o embate foi maior, porque nós sentíamos que íamos a alta velocidade e de repente fomos bloqueados e por isso é que tivemos que agir ou tentar ter uma forma que é como é que agora vamos continuar, pronto. Eu acho que é importante perceber aquilo que já foi feito e olhar para aquilo que foi feito para perceber o que é que vamos conseguir fazer a seguir e para onde é que nos dirigimos agora. Aquilo que a dança se vai tornar, acima de tudo eu não sei, eu acho que acima de tudo, eu acho que é importante defender os direitos dos artistas e das pessoas que fazem dança. Fazem artes performativas, que estão em situações muito precárias e que trabalham em más condições. Depois, se essas pessoas tiverem melhores condições, acho que as coisas também começam a evoluir e começam a avançar. Mas a minha tónica nesta intervenção faria em tentarmos, acima de tudo, conseguir
um estatuto intermitente e os artistas serem considerados artistas e profissionais, para depois não haver esta questão de não acham que falta profissionalismo. Não falta profissionalismo, falta um suporte por trás que nos apoie na atividade que fazemos. Certo. Filipa? O Vítor está ali com o profissionalismo atravessado. Está o Vítor. Não, eu não fico. Mas eu vou. Eu quando estava. Deixa-me só fazer aqui um desabafo. Eu quando estava a fazer as perguntas e mandei as perguntas, quando escrevi esta pergunta, não sei porquê, mas achei mesmo que o Vítor ia ser aquele que ia ficar mais revoltado com a minha. E por isso é que eu fiz questão de esclarecer que não era profissionalismo. E até fui logo eu o primeiro a responder agora. Não, mas eu acho que se pode traduzir que não há falta de profissionais. Há falta de profissionalismo das pessoas que gerem essa. Que toda Sem a dúvida, é isso. Eu esse acho é o que resumo. Bruno quis dizer. Esse é o resumo. O resumo é esse. Mas digo lá, Filipe. Sim, não, eu quer dizer, eu vou um bocado no seguimento do que já disse antes. Eu acho que a educação artística nas escolas, acessível a toda a gente, passa por aí a resposta de chegarmos a um mundo ideal da dança, que não existe, nunca vai existir, mas pronto, estou a falar assim um bocadinho cor-de-rosa. Passa muito por aí, passa pelo Estado perceber a importância que a dança tem e pode ter na vida de toda a gente e na vida das pessoas. E isso, a pescadinha de rabo na boca vai levar a que, pouco a pouco, todas as pessoas também reconheçam isso, não é? Porque não é, lá está, nem toda a gente tem acesso à internet, nem toda a gente consegue pagar a tal mensalidade da escola. Eu sei que houve imensas escolas que abriram nos últimos 10 anos, ou seja, comparando há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, o universo das escolas é imenso agora. Há mais conservatórios também de dança, de formação de bailarinos, portanto, isso é verdade, houve um trabalho que já foi feito, mas também há muito ainda para fazer. E isso passa pelo respeito da profissão e pelo respeito dos artistas como seres que têm de ser bem mais respeitados do que são até agora. Isso levará à dança estar presente na comunidade de uma forma natural e não que tenha de ser um esforço para a comunidade se ter que deslocar a tal sítio só uma vez por mês ou só uma vez cada 2 meses porque não pode aceder a mais. Oxalá daqui a uns outros 10 anos nós nos possamos sentar também os mesmos e falar outra vez daquilo que foi feito tanto e teremos, oxalá, também mais coisas para falar. Não posso deixar de sublinhar também, Vítor, o que disseste em relação a esta pausa que permitiu o planeta ter um respiro, e acho que é super importante ter consciência disso e leva-nos a analisar também o tal ritmo frenético em que estávamos a viver antes que alguém pressionou o pause e tivemos todos de parar. Isso também temos todos de pensar, ou seja, como é que nós podemos reorganizar, ou seja, toda a gente, como é que a sociedade pode reorganizar a vida de uma maneira que não seja penosa para o planeta, porque senão daqui a 100 anos nós estamos cá para falar sequer. Quer dizer, se calhar nós não estamos mesmo, mas os próximos virão. Portanto, acho que é um tema que há que ser bastante falado também, como é que podemos diminuir toda a parte de poluição e respeitar mais o planeta. Isso leva-nos também inerentemente a respeitar o próximo. Pronto, acho que é a minha conclusão. Só para acrescentar, a relevância que o país dá à dança é tão visível que nós vemos diariamente nas notícias informação sobre tudo o que pode abrir e mais alguma coisa, e tudo o que pode vir a ser feito e mais alguma coisa, e vão pesquisar quantas vezes se fala sobre dança, seja nas companhias, seja nas escolas, seja whatever. Não há nada que saia nas notícias que tenha a ver com dança. Não há. Pós-Covid, neste desconfinamento, não há nada que fale sobre isso. Não, e além disso, deixa-me só acrescentar isso, além disso, quer dizer, os bailarinos, nós vivemos do contacto uns com os outros, estamos em ensaios tendo contacto físico uns com os outros, portanto, eu sei que isto é difícil pensar numa forma de todos nós podermos, incluindo escolas de dança também, voltar ao ativo, mas
assim um freeze de, meu Deus, como é que nós vamos começar a arrancar? Portanto, nós somos realmente isto para voltar a dizer que, ok, os artistas somos diferentes, mas não somos diferentes, mas temos de ser iguais. Sim. Também. Isto é uma questão de dinheiro, porque na realidade o futebol também tem muita proximidade. Eu acho que eles não vão fazer quando há um livre, eles não vão fazer barreira a 2 metros cada um, nem vão deixar. Portanto, é impossível. Não começa a conversa do futebol versus Não, dança. mas a questão é essa, é uma questão de dinheiro, não é futebol versus dança, é dinheiro, poder, dinheiro. A questão é essa, porque não é falar da dança, mas a dança está equiparada ao desporto. Portanto, as normas que eles atribuem à dança são as mesmas, ou melhor, as normas que eles atribuem ao desporto são as mesmas que eles atribuem à dança, com uma condição muito diferente, que é o futebol já abriu, porque o preço de um teste e um jogador poder fazer um teste antes de fazer um jogo ou um treino é comportável por um clube. Claro. Uma estrutura não vai pagar os testes aos alunos, nem uma companhia vai pagar a todos os... pronto. A questão é financeira também. Sim. É isso. Max, estás aí, o Max Tabernacle, és tu a seguir, és tu mesmo. Ok, estou de volta. Eu estava a abanar muito com a cabeça, porque eu adorei esta frase do Vítor, que a dança é muitas vezes equiparada a desporto. E eu reforço muito isso. Não por fazer uma atividade extremamente física, como o breaking, porque, por exemplo, o balé para mim é extremamente físico também, e todas as atividades que estão aqui. A dança em si é dura, pode não ser, mas isso já por uma opção de criação, etc., mas na sua base, no seu fundamento, no seu treino, na sua metodologia, quem dança sabe o sacrifício que isso implica, tal como o desporto. Eu acho engraçado como é que o nosso país é um país tão desportista e tão pouco cultural. Eu adorei essa frase do Vítor, porque eu diria, se calhar algum dia olham para nós, já diziam que os bailarinos eram os atletas dos deuses, não é? Mas se calhar algum dia olham para nós, num sentido de nos ajudarem, se calhar com divisões, desculpem, não é divisões, com auxílios partilhados entre uma Secretaria do Desporto e o Ministério da Cultura, por exemplo, porque as verbas são bem-vindas de todos os lados que sejam possíveis, porque efetivamente um bailarino, e agora até vou falar do clássico que não é a minha área, aquilo que eles sofrem, a intensidade de treino, as horas que são despendidas como máquinas físicas, pois também se calhar deveria, e sinceramente para mim, enquanto que muitos podem ter ali o nome de desporto como algo depreciativo, pois para mim em nada é depreciativo, assim como cultural não é depreciativo. E se isto fosse incutido nos jovens e nas crianças desde muito cedo, teríamos um mundo cultural melhor e se calhar até desportivo, porque seja o desporto ou a cultura, para mim, quando estão bem trabalhados desde a parte formativa e do crescimento de um ser humano, significa mais cultura igual a melhor sociedade, e melhor sociedade significa mais cultura e, portanto, aquilo é equilibrado. Portanto, eu diria, uma sociedade onde existe uma boa cultura, é uma sociedade mais rica, e não financeira, portanto, isto é muito óbvio, não é? Mas já dizia Oscar Wilde, não é? O óbvio é tudo menos o óbvio, e muitas vezes o que precisamos é do óbvio, que o óbvio seja dito, que o óbvio seja partilhado, e que realmente as instituições que têm o dinheiro na mão, e a desportiva efetivamente tem muito dinheiro, mais que a cultural, pois se calhar partilhe com quem tem uma atividade tão física, porque também nas escolas é lecionada a dança na educação física. Então, isto existe nas escolas atualmente e antigamente isto não existia e efetivamente, partilhando mais uma vez palavras que foram ditas aqui, se o breaking não era nem reconhecido, nem visto e a cultura urbana hoje em dia é, felizmente para nós, da cultura urbana, mas há 10 ou 15 anos não era, e outras coisas foram-se transformando, e hoje em dia todo o conceito cénico e isto, por exemplo, do online veio trazer uma diferença muito grande. Por exemplo, fala-se muito nesta paragem, a paragem, parou-se. E, por exemplo, eu acho, desculpa lá, também pegando um bocado, Vítor, desculpa pegar em tanta coisa, mas tu com várias coisas, por exemplo, aquilo que ele falou de ser um call center, para quem é um call center todos os dias, e eu sofro um bocadinho disso, isto não parou nada, eu estou dependente, e eu acelerei de uma maneira que eu encontro-me por dia às vezes 9, 10 horas
em frente a computador, a telemóvel, não sei o que, mais bim, constante. E digo, epá, eu estou a viver uma intensidade louca. Quem me dera poder fazer como a Marca, imagina, e dizer assim, epá, olha, até já vou-me isolar um bocadinho, não consigo. Ou delegar, não consigo. E então, para muitas pessoas acelerou, porque isto do digital é extremamente acelerativo. E estressante, a meu ver, pelo menos para mim, mais até do que, muito mais que o pessoal. E, portanto, só deixar agora a pausa do planeta, fundamental, muito importante, ótima. Mais uma vez, pegando nas palavras do Vítor Bonitas, que foi, não devia ser imposta. Acho que o humano tinha que ter essa consciência. Quer dizer, a pausa também no planeta. Não deveria ser uma pausa imposta por um vírus, mas imposta por todos nós e, acima de tudo, por quem está lá em cima e das organizações mundiais que emitem normas para tudo e mais alguma coisa, então comecem a emitir pausas necessárias para o bem-estar de todos nós. Acho que realmente o que não era, o que era antes, não é o agora e não será o depois, e isto é assim, é o mundo, e na cultura e na arte isto vai acontecer. Efetivamente, este paralelismo com o desporto pode ser positivo, em vez de ser depreciativo, como muitas vezes foi, e não há por que fechar os olhos a isso e começar, se calhar, a sermos mais tentaculares noutras coisas que, se calhar, nem eram vistas como solução, porque, efetivamente, o mundo desportivo tem capital e tem poder. E depois, portanto, é só dizer que aquilo que me fica de positivo disto tudo são momentos como este. São partilhas improváveis, são conversas que, se não existisse este vírus, provavelmente não existiam. São pessoas que têm muito a dizer, que têm muito a acrescentar e que temos todos muito a crescer com isto tudo e a aprender a sobreviver com isto e, quiçá, a renascer, sermos todos os novos Fênix no meio disto tudo culturais, porque há mentes que eu acabo esta conversa hoje inspirado e motivado, e são conversas necessárias que deveriam haver mais vezes em universos paralelos e que ao fim e ao cabo pertencem a todo um mesmo sistema. Portanto, é isto que eu levo de positivo e espero que isto aconteça mais vezes sem serem necessários vírus. É só isso. Marco Ferreira. Sim, bom, eu não acredito que tenha muito mais a acrescentar em relação ao tópico, mas e também é sempre um bocadinho perigoso pensar que o que é que se aprende com a agressão, o desconforto é que faz mudança, que ou seja, que as coisas negativas é que nos fazem mexer e é que criam qualquer movimento. Eu gosto de acreditar o contrário. Eu gosto de acreditar que e que deve ser assim, que nas coisas que aprende-se muito também com as coisas boas e que há muitas coisas boas que nos trazem muitas lições, e não pensando neste momento como momento de lição, não consigo deixar de notar que a nossa relação com o tempo foi altamente mudada e que pode ser uma aprendizagem para um futuro, ou que de alguma forma seja incorporada. A dança é uma arte ancestral, sempre existiu, vai continuar a existir, é uma expressão do tempo, é uma expressão do corpo, é uma expressão da mente, é uma expressão dos constrangimentos, mas também das libertações. É uma relação do corpo com a sua prisão, com a sua condição mais humana e, portanto, ela vai estar sempre muito presente em nós. Agora, o que eu acho que também vai mudar no futuro é a maneira como a dança existe e não querer voltar a sítios onde ela já esteve. E, portanto, daí que a comunidade se aproxime, se esteja a tentar defender, porque o nosso corpo biológico é mesmo muito pequenino. E foi tão afetado com um micro-organismo ao ponto de nos deixar completamente vulnerabilizados e fragilizados. E nós vivíamos mesmo tempos em que basicamente éramos donos e senhores do mundo, éramos todos poderosos, éramos super-heróis e nada nos poderia afetar, e isto vem-nos trazer um bocadinho de um sinal qualquer de isto pode tudo acabar muito rápido, e portanto existe qualquer coisa de muito primordial sobre com quem estou, onde estou,
quanto tempo é que despendo que veio ser afiado. Pronto, pelo menos acho que cada pessoa faz o seu caminho e encontrou nisto uma resposta qualquer, um vislumbre qualquer. Para mim, o meu vislumbre é este, é um bocadinho tentar olhar, se calhar, mais para perto, mais para o tempo, pronto, e esperar que todos os medos relacionados com o fecho das fronteiras, relacionado com este vírus que é chinês, relacionado com o medo de estarmos próximos, o medo de contagiarmos, o medo de nos aproximarmos, que não sejam que sejam muito momentâneos. Certo, muito bem. Marco Moreira, és o último. Bem, já não tenho muito a acrescentar, mas vou seguir um bocadinho as palavras do Marco Ferreira, porque acho que o que ele disse é mesmo muito importante. Eu acho que vai ser muito especial agora estar junto com outras pessoas, partilhar momentos de música, partilhar momentos de dança, de movimento também corporal com outras pessoas na mesma sala. Vai ser, sem dúvida, muito mais especial do que era há uns tempos atrás. As pessoas já tomavam aquilo como garantido, neste momento não. Neste momento as pessoas estão ansiosas de voltar a tocar nos parceiros de dança, nos colegas do grupo, da turma que pertenciam. Eu acho que nós também, como professores, temos que passar bastante confiança aos alunos para agora neste próximo tempos que vêm, porque as pessoas não estão com confiança neste momento, e elas sentem-se bem quando estão com confiança, têm que estar protegidas, têm que sentir que não vão ser infectadas. Isso é importante, elas sentirem que estão seguras lá na escola. Vão ter que, se calhar, dançar com proteção, vamos ter que fazer aulas de grupo, se calhar mais reduzidas, em vez de termos 30, 40 alunos, se calhar vamos ter só 5, 10, o que for, não sabemos, estamos à espera de respostas. E pronto, eu acho que já foi dito tudo, eu acho que é isso. Muito bem. Olha, eu queria-vos mais uma vez agradecer a vossa presença. Como o Max falou ao bocado da questão da conversa, e como dizia aqui um comentário a Marta do Conservatório de Dança de Famalicão, estas conversas acho que são muito importantes, e por isso é que o vosso contributo para esta conversa e para a dança é fundamental. Contrariando um bocadinho aquilo que dizia o Max logo no início da conversa, eu não acho que seja uma utopia haver uma estrutura que una, se calhar, a dança e todos os estilos de dança. Não acho que seja uma utopia, ou pelo menos é óbvio que é um caminho longo a percorrer, mas o fruto disso, e a prova disso, é que aqui estão 5 representantes de áreas muito distintas, e todos vocês com um grande passado de trabalho, com provas dadas, e com um futuro ainda muito grande pela frente. Portanto, independentemente do Covid ou não, o Covid trouxe-nos aqui esta conversa, foi foi este vírus que nos proporcionou esta conversa, mas, acima de tudo, é o vosso talento e o vosso contributo à dança que aqui deve ser destacado e deve ser realçado. Com ou sem profissionalismo, Vítor? Sempre com profissionalismo. É isso. Não, mas sem dúvida, vocês, isto é a prova de que é possível fazer muito mais do que o que estamos certamente a fazer, não pelo profissionalismo, mas pelas estruturas que não ouvem ou que não querem ouvir aquilo que efetivamente aqui neste país se faz e não querem ver a qualidade do que têm à frente. Portanto, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Espero que o pessoal tenha gostado de vos ouvir, que partilhem a conversa, porque acho que tudo o que disseram aqui é importante e é relevante para a dança. Está bem? Obrigado. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Mesmo que as pessoas não tenham gostado de ouvir, eu gostei muito de conversar com esta malta. Eu também. Gostei muito. E só mais uma coisa: utopia pode ser sinónimo de sonho. Eu tenho sempre. Um abraço. Vamos a continuar a acreditar nisso, sem dúvida. Pessoal, Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.